Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork e de bolsas. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinazes 739, em Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma bolsa que acompanha também a bolsinha pequena. E esse tecido é um tecido bem molinho, que talvez você não tenha os tecidos de algodão que a gente tem aqui em São Paulo, que aqui tem várias lojas, oportunidade de comprar tecidos de todos os preços. Mas também, às vezes, na nossa região tem malharias, né? E esse tecido é um tecido bem molinho, ele lembra uma malha. Eu vou mostrar para você. Ele é bem molinho, bem delicado também. Tem que ter cuidado quando for costurar, se for uma agulha muito grossa, ele vai estar entretelado, ele faz um furinho maior. Então, agulha fina, ele é a agulha 16 é suficiente para costurar, né? O número 16. Então você vai entretelar ele, como eu fiz na carteira Bianca, essa carteira aqui. Então eu entretelei e fiz o mesmo passo. Você assistindo essa aula, você vai fazer o mesmo passo com o passo a passo dessa bolsa. A diferença é que essa bolsa, eu vou te ensinar a colocar o fecho, que eu tenho percebido que as meninas reclamam que as professoras não deixam colocar o fecho, que não ensinam a colocar o fecho. Mas é que essa parte da ferragem é um pouco mais complicado para quem está começando. Você faz a sua peça com todo o trabalho, toda a dedicação, aí chega o final da peça, da ferragem, de colocar a ferragem, você erra. E o que acontece? Você vai ficar chateada e vai ter que começar tudo de novo. Por isso que a professora às vezes põe para você. Eu vou tirar o tecido aqui, que esse passo, você assistindo o vídeo dessa carteirinha Bianca, você vai fazer o mesmo passo, entretelar o tecido para fazer essa bolsa. E antes de começar a fazer a peça, você precisa fazer um molde. É importante a gente fazer um molde. Você faz as marcações das alças e a marcação onde vai colocar o fecho. Então aqui nessa peça eu já fiz a marcação. Essa alça é no couro. Se você não tem o couro, você pode entretelar também qualquer outro material, aquela corda, o cadastro, pode fazer uma alça diferente. Não precisa ser exatamente essa daqui. Fazendo a pecinha pequena vai ficar engraçadinho com qualquer outra alça. E no projeto dessa bolsa acompanha também o molde dessa pequenininha, né? Vem a modelagem da grande e da pequena. Então já tem os projetos à venda aqui no ateliê. Se você quiser adquirir, né? É só ligar, só entrar em contato. Aqui eu já tenho a peça entretelada, que eu vou mostrar para você. Eu deixei uma pontinha aqui, soltinha, para eu poder mostrar. Aqui eu tenho a entretela, essa é uma entretela de algodão. Você vai pegar o tecido, eu não sei se você percebe que ele é bem molinho, que ele está enrolando aqui para trás, ele está voltando, virando para trás. Você vai colocar o avesso do tecido sobre a cola da entretela de algodão e vai passar o ferro por este lado da entretela, tá? Não passe em cima do tecido para não estragar o tecido, porque ele é um tecido delicado. Em seguida, o que você vai fazer? Você vai colocar o tecido sobre o feltro e vai prender com a cola. Vai passar a cola spray, que eu uso essa cola spray, para passar. E vai colar. Aqui também eu vou colar essa pontinha que está soltando. Em seguida, você vai preparar o fundo da bolsa, vai dobrar. Deixa eu deixar ela abertinha aqui, que eu vou mostrar para você nos moldes. Então, aqui eu tenho o corpo, eu tirei 2 vezes para o tecido do corpo, 2 vezes para o feltro, 2 vezes na entretela. E aqui eu tenho o fundo da bolsa. Aqui eu tenho a margem de tecido, aqui eu vou cortar a entretela ou o feltro estruturado, o que tiver. Eu vou cortar o feltro estruturado e vou encapar
aqui. Então, essa margem aqui, do lápis para dentro, é o estruturado. Aqui para fora é a margem do tecido. Eu vou encapar, como eu fiz aqui. Vou colocar sobre o fundo da bolsa e vou passar uma costura aqui nessa dobrinha onde eu coloquei o molde em cima, o tecido, né, sobre essa parte que tem aqui no fundo da bolsa. Em seguida eu faço o mesmo com o outro lado. Então ela vai ficar assim. Aqui tem a parte de dentro, você tá vendo a costura. Feito isso, eu tenho a marcação no molde. Eu vou riscar com a caneta que apaga com calor. Vou centralizar as alças. Eu vou prender com um pouco de cola, com alfinete, dependendo se a alça pega cola, né? E vou costurar com a máquina. Aqui eu já adiantei essa parte das alças, que essa alça é de couro natural. Então eu não posso costurar na maquininha caseira que eu vou estragar a minha máquina. Vou costurar na máquina reta ou na industrial. E aqui também eu fiz a mesma coisa, é a tampinha da bolsa. Que é essa tampinha pequenininha aqui. O suporte para o fecho. Eu encapei também com o tecido e pespontei em toda a volta na máquina também industrial e costurei aqui embaixo. Se você deseja adquirir essa alça, fazer essa mesma peça, eu vendo as alças prontinhas, já pespontada, o que você tem que fazer é colocar ela com rebite. E também essa parte de trás você pode colocar no rebite ou até mesmo levar no sapateiro, ele põe para você essa parte aqui de trás. Ou fazer com o próprio tecido. Você pode fazer com o próprio tecido, não precisa fazer no couro. Então aqui eu costurei, preparei todo o corpo da bolsa e vou fechar. Eu vou trazer direito com direito, ponta com ponta e vou passar uma costura reta desde o começo até esse finalzinho aqui. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Em seguida eu te mostro como eu fechei essa parte aqui da caixa de leite. Fechei as duas laterais, vou fechar também o fundo. Agora é só trazer o tecido da costura para o meio do fundo e passar uma costura reta fechando essa caixinha de leite. Vou alfinetar e vou fazer o mesmo com o outro lado. Fechei a caixa de leite, agora eu vou desvirar a bolsa. Aqui o corpo da bolsa está quase pronto, vamos preparar agora o forro. Aqui eu tenho o zíper. Tem 47 centímetros de zíper. E aqui eu tenho o tecido do forro, eu já cortei com o fundo. Então aqui eu não preciso mais fazer o mesmo passo que eu fiz com o corpo da bolsa. Eu vou costurar o fundo, emendar direito com direito, ele já vai ficar assim com o fundinho da bolsa pronto. Vou deixar ele separado. Agora vamos para a parte do zíper. Tem gente que acha difícil colocar zíper, mas não é difícil. Aqui eu tenho 4 vezes a vista do zíper e tem 2 vezes a vista do forro da bolsa. Eu marquei 2 centímetros de dentro para fora nas 4 peças. Eu vou pegar o zíper, esse lado que tem os dentes, e vou colocar direito do tecido com o direito do zíper e vou alfinetar onde eu marquei.
Eu vou iniciar essa costura da marcação aqui da ponta e vou parar na marcação do final do zíper. Essa parte aqui vai sobrar um pedaço grande. Eu gosto dessa parte do zíper para eu poder fazer um acabamento aqui, colocar um terminal ou colocar um tecidinho, um botão, um encapado, qualquer coisa, um fustiquinho. Vou alfinetar e vou costurar de uma marcação a outra. Do outro lado a mesma coisa. Eu não cortei o zíper, eu não fiz nada. Eu vou colocar a ponta do zíper com a ponta do tecido e vou alfinetar onde está marcado com o giz. Sempre direito com direito. Então aqui eu tenho a marcação, coloquei o alfinete. Agora eu vou iniciar a costura aqui e vou parar também do outro lado que eu marquei. Aqui eu tenho também a marcação nos tecidinhos de forro. Eu vou abrir somente aqui a pontinha. Vou abrir também do outro lado. Agora eu vou colocar o direito do tecido com o avesso do zíper. E aqui os dois tecidos se encontram no direito. Então, eu vou trazer essa ponta do zíper para fora, essa ponta pequenininha, e vou alfinetar. E vou cobrir o zíper com o tecido do forro, que vai também cobrir essa parte de trás do zíper, dando direito para ele. Aqui nessa ponta grande, eu vou trazer ela para baixo e vou iniciar a costura desde o começo do tecido e vou parar lá no final também do tecido. Ele está mais estruturado, então ele pende para baixo. Isso agora eu vou costurar desde o começo até o final. Costurei, vou trazer esse tecido para baixo, então aqui ficou com este acabamento. O zíper ficou solto e essa pontinha ficou escondida. Vou fazer o outro lado para você entender. Novamente é o mesmo passo. Vou colocar o direito do tecido com o avesso do zíper, fazendo uma cabaninha, escondendo o zíper aqui para dentro. Vou alfinetar e vou passar uma costura direto até o final. Costurei. A outra ponta também é muito importante que essas duas pontinhas aqui, o final do zíper, fique bem juntinhas, para quando você passar o cursor não dá diferença. Agora eu preciso de um acabamento aqui para as pontas do zíper, do tecido, né? Aqui eu vou costurar direito com direito. Vou fazer isso nas 4 pontas da vista do zíper. Não sei se você entendeu muita coisa aqui. As pontinhas do tecido eu costurei. Agora eu vou desvirar. Aqui eu já posso cortar essa ponta do zíper, que eu não vou precisar mais dessa pontinha. Só se não casou perfeitamente aqui, que eu não posso cortar. Primeiro eu tenho que arrumar, depois para cortar. Do outro lado a mesma coisa, trazer o tecido para fora, essa ponta eu não corto. Esse aqui eu vou arrumar, tirar o excesso de linhas. Aqui também, vou trazer ele para fora. E já está quase pronta essa vista do zíper. O que eu vou fazer agora? Eu só vou passar aqui a ferro e vou pespontar em toda a volta dos dois lados.
Aqui eu já tenho os dois lados do forro, a frente e as costas, já com o fundo da bolsa. Aqui eu tenho a vista da bolsa e aqui eu tenho a vista do zíper. Eu marquei meio também aqui e meio também na parte da vista. Aqui você percebe que ele não é certinho aqui na ponta de baixo com a ponta de cima, dá essa diferença. Eu vou colocar essa parte que tem esse corte aprofundado com o direito da vista do zíper e vou fazer o mesmo com o outro lado. Coloquei direito com direito. Agora eu tenho o forro. Eu vou colocar este lado que é o direito do zíper, ou quer dizer, que é o avesso do zíper sobre o forro da bolsa. Vou tirar isso aqui para você não se perder. Então aqui eu tenho o direito da vista do zíper sobre o direito do lado que tem os dentes do zíper e a parte do direito e avesso do zíper sobre o tecido do forro. Eu vou passar uma costura nas 3 peças, começar desde o começo e parar aqui. Vou alfinetar e vou costurar. Em seguida eu vou fazer o mesmo com o outro lado, mas eu te mostro. Aqui eu alonguei o forro da bolsa e nessa costura eu encaixei a vista do zíper. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Vou deixar o corpinho desse jeito para você entender o que eu estou fazendo. Vou colocar aqui este com este. Então, novamente, é o avesso do zíper sobre o direito do tecido do forro, aquele corpo grande. E esse daqui é a vista do forro da bolsa, que ele vai encaixar aqui. Então, ele vem sobre o direito do zíper. Eu fiz o meio, marquei meio, 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 coloquei um sobre o outro e agora eu vou costurar em toda a extensão. Agora eu vou fechar o corpo da bolsa. Eu vou colocar ponta com ponta e vou fechar toda a lateral. Essa ponta do zíper vem para dentro. E eu vou fechar a lateral, fundo, deixar uma abertura aqui no fundo para desvirar. Em seguida, a caixinha de leite, como eu fiz com o corpo da bolsa. Agora eu vou fechar o fundo. Vou fechar só um pedacinho desse lado e um pedacinho do outro lado para eu poder formar uma costura reta aqui. Eu não posso fechar como está aqui o pé de galinha. Eu tenho que abrir para fazer uma caixinha de leite. Aqui ela tem a caixinha de leite. Eu vou formar uma costura reta. Eu vou colocar costura com costura e vai ficar uma linha reta aqui para eu poder passar essa costura. Fechei o forro da bolsa. Agora eu vou finalizar essa costura colocando o corpo dentro do forro. A alça faz parte do corpo da bolsa, então também ela vem para dentro. Eu vou centralizar aqui as costuras, vou colocar costura com costura e vou fechar em toda a volta. Em seguida eu desviro pela abertura que eu deixei aqui no fundo. Então aqui eu costurei toda a volta, eu cobri o corpo da bolsa com o forro, agora eu vou desvirar. Vou trazer agora o corpo para fora. Ela tá mais encorpada, né? Desvirei, vou colocar o forro de volta para dentro e vou pespontar agora em toda a volta da bolsa. Fechei em toda a volta, desvirei e pespontei. Agora eu vou passar o cursor ou vou
colocar primeiro essa parte aqui. Então eu vou primeiro colocar essa parte, que é a parte do fecho, que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer essa parte aqui. Eu marquei o meio. Isso. E aqui eu tenho essa ferragem, ela é simples de colocar. Ela tem só esse parafusinho. A parte mais difícil é de cortar o suporte, né, essa abinha da bolsa, com ela já costurada no corpo da bolsa, depois da bolsa toda pronta. Aqui eu marquei mais ou menos o meio, né, com o giz. Agora eu vou cortar. Eu tenho esse abridor de casas, eu vou entrar com ele, eu vou fazer um corte. Com a tesoura pequena eu vou cortar aqui onde eu pintei com o giz. Então agora muito cuidado. Quando a sua professora não deixar você colocar, é porque ela já sabe do perigo que você corre de colocar tudo a perder. Cortei. Agora eu venho com o fecho, vou fazer um teste para ver se ele encaixa. Não encaixou, eu vou marcar o meio novamente e vejo qual lado que eu vou precisar tirar mais. E também não adianta eu marcar o meio e ir tirando só para um lado. Eu tenho que sempre tirar dos dois lados para não faltar tecido para um lado só, ou sobrar tecido. Agora eu vou encaixar, colocar a parte do direito sobre o corinho. Venho com essa plaquinha que acompanha, né, a ferragem. E aqui eu tenho os parafusinhos. Para ficar mais fácil, você faz isso. Você põe a parte de baixo, aí você vem com a parte de cima encaixando. Segura. Com a chave de fenda você parafusa. Do outro lado a mesma coisa. Então essa parte já foi feita. Parafusei. Agora eu venho com a parte de baixo do botão. Aqui eu tenho que marcar a lateral ou a altura das alças. Encaixar as alças aqui bem certinho, vou levar ela aqui para frente. Isso. Não corre o risco de ficar torto fazendo assim. Então você novamente com o giz, você pinta. Isso. Pintei, aqui eu tenho a marcação. Agora aqui eu já posso marcar com o lápis. A parte de baixo ainda está aberta. Eu vou entrar com o abridor também de casas. Vou furar o tecido e vou trazer a ponta do abridor para fora e vou cortar. Ele é bem afiado, corre o risco de você cortar a bolsa inteira se você não fizer isso. Primeiro você entra com o abridor, depois você sai com ele novamente para fora e corta. Aqui eu tenho essa parte que a gente chama de bailarina. É só encaixar ele aqui. Ele vem com essa plaquinha que eu marquei a abertura e agora eu vou fechar. Prontinho. Aqui você tem a fita crepe. Se não tiver a fita crepe, você pode colar um pedacinho de feltro, um tecidinho aqui em cima. Essa pontinha ela vai ficar roçando no tecido e corre o risco de rasgar o tecidinho do forro. Então aqui você põe sempre uma proteção aqui atrás.
essa parte do fecho já está prontinha. Agora, qual é o próximo passo? É passar o cursor. Tem muita gente também que acha difícil passar o cursor. Não é difícil, você vai entrar com o carrinho, vem com a outra ponta e encaixa. Aí você segura bem firme o zíper e vem trazendo ele devagarzinho. Quando você sentir que ele entrou, ó, você passa ele até o final. Quando eu te falei daquele acabamento, ó, isso aqui tem que ficar assim bem juntinho. Por isso que você tem que ter cuidado nesse acabamento do zíper. Esse zíper não é o importado, então aqui eu preciso de passar o puxador. Ou você pode fazer um puxador com a fitinha mesmo, com o tecidinho. Aqui eu vou apertar devagar para você não danificar o zíper. Aqui também eu tenho o terminal. Eu vou usar um pouquinho de cola dentro desse terminal, ou você pode também colocar o parafusinho, mas antes de colocar o parafusinho eu gosto de segurar bem com essa colinha. Você dobra a pontinha do zíper e encaixa o terminal. Ele fica assim. A bolsa está pronta, é uma sacola que você pode ir para qualquer lugar, ela tem zíper, ela é leve. O tecido que eu usei é um tecido fácil de encontrar, que você pode comprar em qualquer região da sua cidade. Às vezes tem a malha, né, mais fácil para trabalhar, aquele tecidinho, região que faz muito calor, né, tem uns tecidinhos levinhos. Então você pode usar para fazer essa sacola. E essa é a peça pequenininha que eu vou prender ela com esse mosquetão. E assim a minha bolsa está pronta. Se você não quer usar as duas juntas, você pode dar para sua filhinha, sua sobrinha, sua afilhada, sua neta. Então é um agrado que você vai fazer para a criança. Então é isso. Se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no nosso curso de bolsas. O telefone é o 11 50 42 01 45 ou mandar mensagem pelo celular, que é o 99672 8865. Tenho também todos os acessórios. Se você quiser adquirir os acessórios para bolsa, todas as bolsas que tem no canal do YouTube tem uma ferragem diferente, ou às vezes tem igual, repete, né? Também eu tenho as alças. É só mandar uma mensagem falando da bolsa que você viu, a ferragem, as alças, e eu te mando para todo o Brasil. Um beijo, estou te esperando.